Como... Vai uma minhoca. Tá valendo, Matheus? Uhum. Oi, gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu me chamo Luísa Porto, sou designer de interiores e hoje vou mostrar pra vocês a casa do meu pai. Bom, eu sou suspeita para falar, mas é uma casa que tem muita história, muita memória e ao mesmo tempo eu acho que o bacana também de trazer ela aqui é que vocês vão conseguir sentir um pouco da diferença, de um estilo um pouco diferente do que a gente está acostumado a tratar e a ver, mas ao mesmo tempo seguindo toda aquela coerência, aquele passo a passo, aquele contexto que eu sempre trago para vocês, né? Uma questão de uma base neutra, tentar padronizar os materiais da casa, a questão de a gente ter revestimentos mais atemporais. Pra quem não conhece o Lili, esse é o Lili. Eu sou o Lili. Mais conhecido como... Não, esse é o meu pai, mais conhecido como Lili. Pai, quando que essa casa foi construída? Acho que na década de 90. A gente já começa até aqui pela área externa, pela área da sacada. Vocês vão ver que o piso, a casa ela tem dois pisos, né? Dois tipos de pisos, que é o cimento queimado, que ele tá na área externa, na área interna da parte de baixo, e a madeira que fica na área íntima, que é a parte superior, onde a gente tem os quartos. Então esse é o resumo assim dos pisos da casa. Vocês vão reparar que o piso ele tem uma paginação, um desenho, e ele entra também com um mix de ladrilho hidráulico, que era uma coisa que minha mãe gostava muito, meu pai gosta bastante, e eles foram fazendo essas escolhas bem pessoais, assim, bem... eu lembro de pequenininha, né, a gente sair para escolher o ladrilho, escolher o dormente que vai estar no teto lá em cima, vocês vão ver tudo isso. Bom, outra coisa que também passa, assim, que ficou gravada pra mim, é que essas cadeiras, se eu não me engano, elas eram da casa da minha avó. Mas eu lembro também de pequenininha a gente ter ido buscar no sítio de um tio, que parece que a cadeira foi pra lá. Mas o que eu quero trazer com isso, né? Que a gente tem muitas peças com memórias, com história. E isso acaba aquecendo a casa, né? Isso é o que traz aí personalidade, o que traz as histórias pra contar. Essa mesa é uma mesa de madeira maciça. E se vocês separarem bem, eu até vou pedir para eles filmarem, ela tá toda marcada, né? E muitas vezes a gente fala, eu não vou ter a madeira porque mancha, não vou ter a madeira porque risca. E ela tá aqui, contando história de um dia que a panela estava muito quente, de um dia que a gente esqueceu o ferro. Enfim, tem todas as suas marcas aqui. A sopeira também é um item que era dos meus pais. A gente tem as paredes todas brancas, né? As esquadrias todas em madeira. Então tudo isso vai trazendo essa padronização, essa linguagem, esse contexto para casa. Uma coisa que a gente fez uma mudança no ano passado, e eu acabei não mexendo, foi na cor do teto. Ele é um teto de madeira, de pinos, e ele desde sempre teve essa pintura num begezinho, que é algo que provavelmente eu não escolheria, assim, né? No sentido de que não é o padrão que a gente segue, mas eu gosto muito disso porque a casa sempre teve essa cor, né? Foi uma escolha dos meus pais lá no passado, então a gente só recuperou e manteve. Uma dica que eu sempre dou é tentar manter ao máximo os revestimentos originais, né? Manter esses materiais originais, ter esse cuidado, essa manutenção, mas não tirar as características originais da casa. Aqui da sala de jantar a gente segue para a sala de TV. Essas cadeirinhas são cadeirinhas de ferro que também eram da casa da minha avó, elas já foram de todas as cores que vocês possam imaginar. Já foi laranja da outra casa dos meus pais, já foi azul, já foi rosa de um quarto meu, e agora elas estão aqui branquinhas. E apesar de estar num contexto um pouco diferente, assim, um pouco fora do padrão, né, de estar voltada para as costas do sofá, elas acabam sendo super utilizadas, assim, é muito comum alguém terminar a refeição, sentar aqui e a galera continuar na mesa, né? Então ela funciona muito bem dessa forma. Isso é uma coisa legal de perceber para o layout da casa de vocês. Às vezes a gente não segue o padrão, mas é o que funciona na sua casa. Continuando aqui, a gente vem para a sala de TV, onde também segue bastante do que eu falo para vocês, né? Aqui a gente tem um sofá bem confortável,
Porém, não é um sofá retrátil, é um sofá com capa. Isso também é muito prático, porque é uma casa que meu pai aluga, né? Ele aluga na temporada, ele aluga durante o ano. Então, essa questão da capa, não só para casas de aluguéis, bom, na minha casa eu tenho sofá com capa e adoro, porque eu gosto dessa estética também, mas em termos de praticidade, a capa funciona muito bem. E daí a gente tem o puff com rodinhas, que é uma coisa que eu também sempre falo para vocês, no sentido de que arrasta para perto do sofá e a gente consegue ter uma chaise, né? Ter esse conforto. Fora isso, uma coisa que eu gosto bastante em salas assim que recebem mais pessoas, né, onde as pessoas... salas mais versáteis, essa questão de banquinhos. Então aqui a gente tem o puff com esses banquinhos, tem uma outra poltrona aqui, tem o cestinho com a manta. Então é uma sala que ela funciona por si, né? É uma sala independente, digamos assim. A gente consegue nela mesma, além de estar conversando com o ambiente, ela é uma sala prática, funcional, independente da forma que a pessoa vai usar essa sala. Uma outra coisa que eu acho super bacana aqui dessa casa, eu lembro a época que meus pais, eu não sei exatamente que idade eu tinha, mas eu lembro na época que a gente precisou colocar grade na casa. E meus pais sempre tiveram uma pegada, nenhum dos dois é da área, né? Meu pai é dentista, minha mãe era terapeuta. Só que eles curtiam arquitetura, a gente sempre... Eu lembro muito, assim, de estar envolvida em lojas, de meu pai me levar para garimpo, sabe, para antiquário, essas coisas. E quando tiveram que colocar grade, eu lembro que eles sofreram porque eles não queriam colocar aquelas grades padrões, né? Eles falaram, putz, vai estragar a casa. E de alguma forma eles tinham essa noção, né? Assim, sem ser da área, eles conseguiam olhar as coisas que eles achavam que não eram muito agradáveis e falar, eu não quero isso, independente do contexto. E eles quebraram muito cabeça, assim, de que forma a gente ia botar uma grade legal para proteger a casa e não cair no mais do mesmo, né? E não descaracterizar também a casa, né? Não atrapalhar a arquitetura, não intervir na arquitetura de uma forma que desvalorizasse. Então eu lembro do meu pai e da minha mãe desenhando essa grade, indo atrás do serralheiro, de quem fizesse, né? No fim, eu achei que deu super certo, assim, eu acho que eles conseguiram com muito sucesso uma grade que abraçasse a arquitetura, assim, que abraçasse a história da casa. Até porque foi um pouco depois, né? Acho que relativamente bastante tempo depois que eles construíram. E eles tinham um carinho, né? Tem um carinho muito grande pela casa. E sempre tiveram esse cuidado, assim. Então, apesar de eles não serem da área, eu acho que eu cresci muito com isso, né? Porque muitas vezes as pessoas me perguntam, como que caiu no design de interiores? Não sei dizer, mas olhando essa casa, me vem muito isso, assim. De alguma forma, eles me colocaram nesse contexto, assim, desde cedo. Vamos lá ver? Sim, vamos. E o meu banheiro e um banheiro ali. Essa parte aqui da TV também foi uma atualização da casa, né? Antigamente era uma TV de tubo e ficava uma mesinha aqui no cantinho e tal. E com a atualização, a gente subiu um painel de madeira aqui nessa lareira para estar inserindo a TV, numa parte que nessa fase funciona melhor. E isso também foi pensado de forma a integrar com a casa, né? A gente teve o cuidado assim de, não vamos entrar com um MDF ou com algum material que não tenha nada a ver, vamos seguir respeitando o estilo da casa. Então não é que a casa precisa ficar antiquada e ultrapassada, né? A gente pode ir renovando dentro de um contexto bacana. Fora isso, a gente tem todos os objetos que seguem, assim, desde pequenininha me lembro de ter esses vasinhos. Essa garrafa aqui, o meu pai ele nem lembra dessa história, mas eu juro que ela é verdade. Ele me deu quando eu tinha 15 anos, eu acho que ele gostou muito, e falou assim, vou te dar para quando você tiver a sua casa. Ela é cheia de estrelinha e conchinha do mar, não tem nada a ver com a minha casa, mas eu deixo aqui, tenho um carinho enorme por ela. E se vocês forem reparar, também assim são materiais muito simples, né? Então eu também sempre falo bastante disso, dessa coisa de a gente prezar pelo menos é mais, né? O simples também pode ser elegante, trazer conforto, trazer aconchego. Nessa repaginada que a gente deu na casa, a gente também mexeu em todos os quadros, mas a gente não trouxe muita novidade, nem tirou muita coisa, a gente só reorganizou. Agora eu vou mostrar para vocês o coração da casa, que foi planejado também, pensado, não sei muito bem como que meus pais imaginavam isso na época, mas que é essa mesa que liga a sala de jantar com a cozinha.
Vocês não têm noção do quanto a gente aproveita esse cantinho aqui. Tanto na funcionalidade assim, tá cozinhando ali, quer trazer as comidas para cá, a gente acaba usando aquela outra parte ali como apoio, né? Meio como buffet. Mas aqui rola tanto aquela questão assim, a gente tá fechando pastel. Fica todo mundo aqui em volta fechando o pastelzinho. Ou então a gente tá tomando um vinho, comendo um queijo. A gente consegue agregar isso aqui de uma forma muito bacana e deu muito certo. Aqui a gente já tem um quadro que na época fez bastante sucesso quando eu mostrei. Sabe aquele papel geame que agora a gente usa assim, na LP a gente usa bastante para empacotar vidro, essas coisas, para a gente não usar o plástico bolha, né? Então eu só enquadrei o papel numa moldura branquinha e ficou super bacana, assim, entrou super no contexto. E as pessoas perguntam bastante desse quadro quando vem as fotos e etc. E aqui a gente continua, né, nessa mesa, nessa parte, com a questão dos materiais. Se vocês repararem, a gente continua aqui com o mesmo dormente de madeira, o cimento queimado no tampo da mesa, o ladrilho na parte central, né? Então tudo isso se repete, trazendo esse alinhamento, essa linguagem visual bem organizada. E daí vou levar vocês para a cozinha. Aqui na cozinha a gente segue o mesmo padrão, então o mesmo piso, a mesma ideia do ladrilho, né? Apesar de o ladrilho entrar de formas diferentes, ele está sempre presente. E aqui a gente começa a ver a parte dos móveis sob medida, que são muito poucos. Por ser uma casa de praia, né? Não é uma casa de dia a dia, os móveis são super compactos, assim. Então a gente trouxe a ideia da madeira maciça, né? Então são móveis feitos na própria estrutura da alvenaria. Aqui a gente tem uma bancada de granito Itaúnas, que é um granito super prático, super funcional também. Aqui a gente entrou com esse ladrilho branquinho, né? Que também fica super bacana. A persiana ela entra de uma forma bem discreta, né? Só pra gente conseguir ter esse controle de privacidade e de sol, mas ela não traz nenhuma informação fora isso, assim, né? Ela tá ali disfarçadamente no ambiente cumprindo o seu papel. Aqui a gente tem o fogão a lenha, tem essa parte da cozinha também que é toda no cimento queimado, então mais uma vez essa repetição dos materiais. E o fogão vermelho, que ele também traz bastante personalidade aí para casa. E aqui a gente só tem um nicho de organização, também na madeira maciça, para essa parte dos eletrodomésticos, mas que também traz essa questão de um bulizinho que era da minha avó, esse baleiro que o meu pai comprou uma época numa feirinha de antiguidades, né, livrinhos, a panelinha. Então isso é muito presente, muito marcante nessa casa. As peças que eram da família, que contam a história, vem muito disso, né? Aqui, continuando, a gente tem o primeiro quarto, né? Que é o quarto do térreo, que é um quarto para 4 pessoas, que é onde a gente deixa as crianças, os solteiros, né? A galera fica nessa. Aqui a gente tem, na entradinha do quarto, fotos de Floripa, antigamente. Então também é bem legal, meu pai gosta de explicar aqui, mostrar onde era o hospital, como é que era, como é que não era. E a gente está aproveitando um desses quadros para esconder o quadro de luz. Então isso também é algo que funciona muito bem, né, para ter em casa. É um quadro normalmente que ele tem uma moldura maiorzinha aqui na lateral, mais alta. E a gente consegue esconder e acessar ao mesmo tempo de uma forma prática. Aqui a gente entra no quarto. Esse quarto é um quarto que ele tem 4 camas, são 3 camas, sendo uma delas bicama, então ainda dá para usar o de baixo, aquele quarto bem onde acomoda bastante gente mesmo. Ao mesmo tempo, ele é um quarto que vocês vão ver, não tem muita coisa, não é um quarto que tem painel, armário, a gente não precisa muita informação. O charme dele tá todo assim, numa colcha, que a gente tá usando essa colchinha de piquê, na almofadinha, na mesinha, na arandelinha, né? Então, não tem muita informação, mas ao mesmo tempo tem a informação necessária para trazer esse charminho, né? A gente tem aqui uma mesinha com gavetinhas, onde as pessoas deixam seus pertences pessoais, só o necessário mesmo para ter conforto. E aqui a gente tem o banheiro da parte de baixo. Todos os banheiros eles seguem esse padrão.
Então ele já não tem revestimento em todas as paredes, o revestimento é só dentro do box. É um revestimento super simples, né? Um revestimento aí de 15 por 15, branquinho, que até é super em conta. Então às vezes a gente fica quebrando cabeça com o revestimento do banheiro e a gente tem alternativas bem legais. Esse revestimento está aqui há 30 anos. A parede da parte de fora do box também nunca foi revestida, sempre foi pintada. Então são coisas que eu uso muito hoje, mas que não são de agora, né? São realmente escolhas bem atemporais. Fora isso, a gente segue o mesmo padrão do armário que vocês viram na cozinha. Então ele tem essa estrutura em alvenaria, porta de madeira maciça, né? Aqui a gente está usando um mármore branco especial, que é um mármore também, é uma saída, né? Uma alternativa de um revestimento bem bacana e ao mesmo tempo bem em conta, assim, para os banheiros. E vocês vão ver nos outros banheiros como a gente segue aí essa mesma ideia. Tem um ladrilho do banheiro aqui de baixo que ele tá rachado, né? Ele rachou depois? Não, já foi colado rachado. Porque senão faz um tapete, né? Tem um tamanho assim. Se eu tirasse aquele ladrilho, ele ia ficar um tapetinho muito pequeno. Aí a tua mãe resolvemos fazer quebrado mesmo. Tipo, só tinha rachado, vai rachado. Estava separado no outro parte. Né? Deve ser juntado. Juntamos, não tem nada de feio aquilo ali. Não é feio? Não. Eu não acho. Bonitinho. Saindo aqui do banheiro, a gente vai para a escada. Até aqui nesse cantinho da escada, onde a gente pendura as coisinhas da praia, bolsa de praia, chapéu, etc. Lá no fundo também a gente colocou uma penteadeirinha que era da minha avó, que tem bastante história para contar. Foi para casa dos meus pais, agora veio para cá. Então essa parte eu acho bem importante a gente ressaltar, né? Às vezes a gente fica se desfazendo de móveis antigos, de móveis da nossa família, de móveis que têm memórias, para estar substituindo por itens, às vezes até descartáveis, né? Móveis de não tão boa qualidade, ou então móveis que não trazem, né? Esse calor, essa verdade, essa memória para casa. Então ter esse cuidado e conseguir olhar com carinho para esses itens faz bastante diferença. E agora vamos subir e conhecer lá em cima. Aqui subindo, vocês também vão reparar na própria escada que a gente começa a transição do piso, né? Então aqui a gente tem o piso de madeira na escada que vai continuar aqui em cima no corredor íntimo e nos quartos, assim como o corrimão também acompanha a ideia do dormente, que vocês viram em alguns detalhes lá embaixo. Aqui a gente chega na parte superior, então aqui já é tudo madeira e os banheiros repetem o piso lá de baixo, que é o cimento queimado. E aqui a gente vai entrar no primeiro quarto, onde a gente tem a cama, o armário e as mesinhas de cabeceira e ganchinhos. Então, assim, é uma casa de temporada, de aluguel, não é uma casa para o dia a dia, como eu falei, por isso que a gente não tem armários, né? Essa necessidade de tanto lugar para armazenar. Normalmente as pessoas querem apoiar a mala, ter onde pendurar as roupas e é isso que elas precisam. É uma casa mais de veraneio, né? Então, normalmente é dessa forma que funciona. As camas são camas super antigas também, desde que eu conheço essa casa, na verdade, são essas camas. A gente só vai trocando colchão, vai trazendo essas atualizações. Em todos os quartos a gente segue o mesmo padrão, a gente tem a mesma cama, a gente trata com a questão do lençol branco em todos os quartos e a capa de edredom, que também é algo que eu uso muito aí no dia a dia, nos clientes, nos projetos, né? Aqui a gente tá com a capa de edredom no cinza, cada quarto tem a sua cor, digamos assim. Um detalhezinho de almofada, um detalhezinho de abajur, tudo isso traz o charme, traz aconchego, né? Traz essa e até comodidade para a pessoa, para ela estar do lado da cama, ter onde acender o abajur. E os detalhezinhos de decoração mesmo, né? Esse quadrinho aqui, por exemplo, é um quadrinho de um postal que eu trouxe de viagem. Minha mãe moldurou aqui numa moldurinha verde, super encaixou. Tudo aqui nesse corredor íntimo tem um pouquinho de história. Aqui é um quadrinho de Santo Antônio, mas Santo Antônio de Lisboa, que é um bairro aqui de Floripa, mas que ele tá há anos, desde que eu me entendo por gente, ele existe também. Essa mesinha aqui, essa cadeirinha, ela ficava lá em casa, onde a gente morava quando eu era criança, do lado da mesinha de telefone, onde a gente tinha mesinha de telefone, vocês lembram dessa época? Que tinha até um tapetinho embaixo do telefone, então tinha uma mesinha de telefone e tinha isso aqui do lado, que era onde a gente sentava para falar o telefone. Me senti bem velha agora. Aqui a gente continua a mesma coisa, tá, gente? Aqui é o quadro de luz da parte superior. Então a gente seguiu também a ideia das fotos antigas, são fotos que eram do meu pai, enfim. E aqui a gente vai para outro quarto.
Aqui era o meu quarto, que eu chamava de meu quarto. E aqui a gente segue o mesmo padrão. Então a mesma cama, mesma ideia de armário. O armário onde a gente só apoia a mala, não tem muitos compartimentos. E daí aqui a gente traz como quarto da cama bege, então a capa de edredom mais bege, a manta é cru. O mesmo modelo, o mesmo padrão, só muda aí as cores para identificar os quartos. E a mesma ideia também de quadrinho, aqui a gente tem o mesmo quadrinho com essa ideia do postal. Coisas simples que dá pra fazer em casa, né? A ideia do geame lá embaixo de enquadrar, a ideia do cartão postal, muitas coisas que às vezes a gente fica, não quero gastar com uma obra agora, não tem como investir, a gente tem várias saídas alternativas. Esses 2 quartos, eles são atendidos por este banheiro aqui, que segue também o padrão exatamente igual do lado de baixo, com a ideia de cimento queimado no piso, box, revestimento dentro do box, mesmo padrãozinho em tudo. E daí agora a gente vai para a suíte, que é o último quarto, onde a gente tem um pouco mais de espaço, né? O quarto é um pouco maior. Então a gente tem essa escrivaninha, esse armário. Tudo isso aqui era do meu quarto. Na verdade, isso aqui, eu não sei de onde... Em algum momento ele foi de outros lugares. Mas quando eu tinha, sei lá, uns 10 anos, ela era rosa e ficava no meu quarto com uma outra cadeirinha. Agora eu padronizei, esse armário aqui também foi do meu quarto uma época. Ele era acho que num IP, numa madeira mais amarela, assim. Esse aqui era tipo numa canela, talvez. Então, para deixar um do lado do outro, eu padronizei eles na mesma laca, troquei os puxadores e fiz essa parede aqui, né, nesse quarto, onde a gente daí tem espaço para armazenar mais coisas. Aqui é uma cadeirinha mais antiguinha, apesar de ela não estar na família, ela entrou agora, chegou faz pouco tempo, mas foi também uma aquisição de garimpo, gosto bastante dela. E ela vai trazendo também esse charminho, né? Então percebam que mesmo quando a gente integra coisas novas, não necessariamente precisam ser coisas extremamente atuais, podem ser garimpos que a gente faça. Eu gosto muito dessa misturinha. Aqui nesse quarto vocês vão ver que tem muito disso. A gente tem as mesinhas cabeceiras reta, o nome da mesa de cabeceira, que a gente trabalha com elas na LP, e elas têm um desenho bem limpo, então elas funcionam tanto aqui, que tem uma pegada um pouquinho mais rústica, né? Uma pegada um pouco diferente, quanto a gente usa também em quartos aí de casas mais urbanas. Então essa misturinha do antigo com o novo traz muito charme para o espaço, isso é algo que vocês podem apostar aí tranquilamente. Aqui já é o quarto com a cama toda branquinha, então aqui a gente usa a capa branca, ele é identificado dessa forma. E muito do charme também tá no abajurzinho, né? Na almofadinha, no quadrinho, todos esses detalhes que fazem a diferença. Aqui, ao invés de a gente ter um cabideiro de parede, a gente tem um cabideiro de piso, que também, ó, isso daí é antigo, era do quarto dos meus pais de muitos anos atrás, mas tudo continua atual e conversando com a casa. E agora eu vou mostrar pra vocês o banheiro da suíte. Apesar de seguir o padrão, ele tem algumas coisinhas diferentes, e vou explicar pra vocês por quê. Antigamente ele tinha uma banheira aqui. Então a gente era daquela, estatisticamente falando, aqueles 90% que não usam a banheira que tem em casa. Então a gente resolveu arrancar a banheira, tirou a banheira e colocou ele mais dentro do padrão dos outros banheiros, que meio que permanece, tá? Ele já tinha essa questão do piso de cimento queimado, o armário já era esse, a bancada já era essa. A gente trocou os metais, mas isso a gente trocou em todos, a gente trocou o espelhinho, colocou a arandela, iguais aos outros, né? Isso foi uma repaginação geral. Mas aqui a gente seguiu, tanto que ele tem o box preto, que é uma coisa que eu não costumo usar, mas como tinha nos outros banheiros eu repeti aqui. E ele tem o nicho, que é uma coisa que também não tem nos outros banheiros, mas que a gente trouxe pra cá por questões de ser o banheiro da suíte, dei uma diferenciada nesse aspecto. Mas ele segue o mesmo azulejo, né? Então a gente tirou o azulejo, não deu para aproveitar, mas a gente colocou novos iguais, fez o nicho e seguiu esse padrão aí, trazendo ele para o padrão dos banheiros da casa. Eu espero que vocês tenham gostado, eu adorei fazer esse tour com vocês, principalmente pelo fato de a gente conseguir mostrar que, independente do estilo, né, do conceito, do que você gosta, se identifica, a base neutra, as escolhas atemporais, itens de qualidade, imóveis que contem a sua história vão estar sempre atuais e presentes, assim, trazendo muito do que a gente acredita. Esse negócio de cimento queimado, madeira, janela, estilo antigo, né? Estilo rústico. A gente gostou. Aí começamos mandando ir atrás dessas toras de madeira aí. Eu lembro de bem pequenininha, a gente... Onde que era aquele negócio num morro bem alto, assim? Era ali no Saco do Limão. Como que chama aquilo? Eu sou Osvaldo. Mas aqui, como que é aquele lugar?
É o saco do limão. Não. Como é que é o nome daquilo? É um galpão? É um depósito de materiais. Eles demoliam uma casa, né? E o material bom eles guardavam tudo lá. Mas tem Demoliam tipo as casas antigas. Casas antigas. Demoliam tudo. Que era o quê? O pai é a favor de demolir casa antiga? Não. Como que tu fala quando demole uma... É um pecado. É um pecado. É um pecado. Por quê? O que é um pecado? Tem história, né? Não pode demolir, né? Que nessa aqui, demolida aqui 100 anos, vai ser um pecado. Vai ser um A casa que minha mãe mora hoje... Será que a Maria vai demolir isso aqui? Não vai. Ela vai ver esse vídeo aqui e vai... Quem escolheu esse azulejo aqui? Eu. Parabéns, bonito, né? Olha que lindo ficou. Só não encosta que senão cai tudo, hein? Não, não tem perigo não. É brincadeira, pode encostar, ó.